Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor por mais um dia. Deus é maravilhoso, amados. Ele é detalhista. Tudo o que Ele fez e Ele faz são com detalhes. Eu amo esse Deus de detalhes. Presbítero Manassés, por favor, se porventura... Antes de pedir, já achei. Achei que tinha deixado o óculos aí. Ia pedir para você trazer. Quando o presbítero Rogério trouxe aqui a mensagem, eu fiquei pensando nos detalhes de Deus para com as nossas vidas e nos cultos de quinta-feira, missionária Gisele. Ele tem algo muito especial para as quintas-feiras. Os irmãos da igreja, eu quero dar os parabéns, porque todos que são fiéis a esse culto andam em sintonia com esse Deus maravilhoso. Eu estava meditando na palavra do Senhor e queria encontrar a mensagem de hoje para falar do momento que nós estamos vivendo como cristão. E aí Deus me deu Atos 28. E eu vou ler o 28, juntamente com os irmãos, que diz assim a palavra do Senhor. Havendo escapado, então, souberam que a ilha se chamava Malta. E os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade. Porque acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, visto como, escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Mas sacudindo ele a víbora no fogo, não padeceu nenhum mal. E eles esperavam que viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas tendo esperado já muito e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que era um Deus. Essa passagem se deu com Paulo. E Paulo, ele estava preso. Ele foi preso. E nessa prisão, muitos achavam que ele não ia sobreviver. Num desse episódio, a víbora pica a mão de Paulo. E aqueles homens que prenderam Paulo, vendo essa situação, pensaram que, porque era uma víbora muito venenosa, o julgamento deles é que, no momento em que Paulo foi atacado por aquela víbora, é porque era um homem de muitos homicídios. Por isso que ele estava sendo castigado por aquela víbora, porque no pensamento deles, só alguém com muito pecado nas costas seria picado por uma víbora tão mortal, um veneno tão mortal, o qual caiu por terra todo aquele pensamento que eles tiveram naquele momento, porque eles acharam que em pouco tempo Paulo ia morrer. Mas não foi pensando apenas nesse episódio que Deus me deu essa mensagem, mas em tudo que Paulo passou
do exato momento do chamado dele até o último dia de vida dele na terra. Como todos nós conhecemos a história de Paulo, o encontro dele que teve com Jesus Cristo. Antes era o Saulo de Tarso, que era zeloso pela lei de Moisés, e que lhe aplicavam tudo aquilo que lhe era de por lei ele agir como zeloso da lei. E Paulo ali, ele tem o encontro com Jesus Cristo. Jesus coloca ali, e pensando no texto propositalmente que Paulo ficasse cego, a palavra do Senhor diz que nós, antes de ter esse encontro com Jesus, nós temos uma trave nos nossos olhos, é a cegueira, a qual eu relaciono aqueles dias que Paulo ficou sem enxergar. E quando nós temos o encontro com Cristo, deveria ou deve acontecer exatamente isso. Essa trave dos nossos olhos, ela é necessário que seja tirada. E para isso acontecer, nós teremos que permitir isso. Porque senão nós vamos continuar cegos, sem entender o plano salvífico a qual o Senhor veio à terra. Continuaremos cristãos cegos, não permitiremos que essa trave seja tirada dos nossos olhos, e portanto não entenderemos o propósito do chamado para com as nossas vidas. O Senhor, Ele quer que todos nós sejamos propagador do Evangelho que salva. Mas você mesmo aí no seu lugar pode fazer uma pergunta: será que todos os crentes estão propagando o Evangelho que salva? O Brasil, ele tem, porque se nós considerarmos que a palavra cristão, e não colocando os protestantes, mas unindo todos essa fé, 80% do Brasil é cristão. Mas será que todos estão vivendo o chamado? Ou estão querendo realmente viver o chamado que o Senhor coloca essa responsabilidade em nossas vidas? Se nós formos a avaliar nossa vida com a vida de Paulo, será que chegaríamos a 2% daquilo que fez Paulo na sua caminhada com Cristo? E se você for fazer um paralelo da vida de Paulo, depois do encontro com Jesus, até o final da sua vida, talvez não chegue a 25 anos de ministério de Paulo, quando teve o encontro com Jesus. Porque se conta da primeira viagem missionária de Paulo até a terceira viagem missionária, e depois ele ficou preso e passou por todo aquele processo que todos nós, irmãos que lê a Bíblia, conhecem, né? E nesses anos de Paulo como missionário
do Evangelho de Cristo, o que nós passa hoje é nada. Nada. Eu tive essa semana analisando a minha vida e por um momento eu pensei, a minha vida não está boa. Estou com dor nos joelhos, os 2 joelhos. Tenho pressão alta. Tenho diabetes. Coisa que eu não queria. E aí comecei a fazer, um levantamento da minha vida. E o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração. Olha a família que eu te dei. Olha o ministério que eu te coloquei. E eu pedi perdão a Deus, presbítero. Falei, Senhor, eu não tenho nenhuma razão para reclamar da vida. Muitas vezes nós colocamos desculpas para vir para a igreja, para louvar, para orar. Quando nós olhamos para a vida desse Paulo, nós sentimos uma vergonha alheia, né? Paulo passou por tanto sofrimento na vida dele, e ele pregava por prazer. Paulo pregava por prazer. Não era por obrigação, não era por pressão, não era por opressão, e não era por necessidade, pastora Lília. Paulo pregava porque ele sabia o valor daquilo que ele estava pregando. Ele sabia que o valor das palavras que ele pregava não era nem na vida financeira, e nem na vida sentimental, e nem na vida familiar. O valor era exatamente por alguém conhecer Jesus, se redimir, se reconciliar, se regenerar e tornar um filho de Deus. Era exatamente nisso que Paulo pensava e pregava e enfrentava os sofrimentos que ele passou. Porque ele deixou uma vida confortável, ele deixou um lado a qual deixava ele famoso, considerado celebridade do momento que ela era Saulo, e que passou-se a ser Paulo, não porque Deus trocou o nome, não foi Deus que trocou o nome, como nós já estudamos, foi porque ele teria que ter essa intimidade e referência ali, em Roma, e ele trocou até de nome para que ele pudesse se assemelhar também à vida daquele pessoal. Ele saiu do seu habitat, ele foi para outras bandas, enfrentou outras culturas, se adaptou à cultura, simplesmente pelo prazer de apresentar esse Deus que mudou a vida dele.
simplesmente para anunciar as boas novas do Evangelho de Cristo, que salva, que cura, que liberta, aos gentios, que eram considerados a não fazer parte da promessa, ou não ter parte na promessa. Olha que pensamento, olha que maturidade que Paulo alcançou, se humilhando e se anulando para viver a vida que Cristo lhe propôs. Muitas vezes nós pensamos que pregar o Evangelho, que anunciar o Evangelho, e isso não é algo tão longe, não. Se nós formos analisar os pregadores de hoje, muito se prega para ser conhecido, para ter conhecimento, ter fama. É mentira? Não é, irmãos. Os pregadores de hoje, eles só analisam que está num bom momento quando estão com suas agendas lotadas. Para ir pregar, até para as nações, congressos, né? Porque lá ele sabe que ele vai ser visto. Só que se esses pregadores fossem no tempo de Paulo, eles iam fugir dos convites de pregações. Eles não iam aceitar, não iam querer o que Paulo quis na época. E aí eu vou até usar uma palavra que o pregador, eu esqueci o nome dele, que o irmão Luiz convidou, o professor, o irmão Abel falou, que eu não quero aqui enaltecer a vida de Paulo, deixar Paulo mais acima de Jesus. Mas o Paulo aqui, ele é lembrado e ele é falado, não é porque ele virou um santo dos santos, não. É porque ele mostrou o que é se converter ao Senhor. E ele mostrou como? Com as suas atitudes. Ele não mostrou com a sua santice de se colocar um terno, uma gravata, um sapato e andar com uma Bíblia debaixo do braço. Não. Porque, amados, se nós formos fazer uma pesquisa por aí, tem pessoas que estão do seu lado, que se converteu, que conheceu Jesus há 20 anos e está do seu lado, você não sabia que ele era crente. Porque você nunca ouviu ele falando do Jesus que salva. Porque não tem brilho para aquele que é fiel à obra, mesmo no anonimato. Não tem brilho. Quando você lê o Marcos 6,
e o versículo 15 ao 18, você vê que é uma ordenança do Senhor. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. É um pedido de Jesus. Vá, pregue. Mas desses 80% cristão no Brasil, 10% prega por amor. 70% é por status e não vive. E se vier o sofrimento de Paulo, se vier 5% do sofrimento que Paulo passou, as suas viagens missionárias, ele para de ser crente. E ele interpreta a Bíblia da seguinte forma: eu não fui chamado para sofrer. A hermenêutica dele é essa. Eu fui chamado por Deus para ser feliz. Eu fui chamado por Deus para viver uma vida boa. Eu fui chamado, o meu chamado que Deus me chamou, eu conheci Jesus para viver uma vida financeira da melhor maneira possível. Que Deus é esse? Eu não aceito esse sofrimento. E Paulo, ele prega o contrário. Ele mostra que a vida dele, depois que ele conheceu Jesus, é até melhor do que a vida que ele tinha. Quando nós fomos chamados por Deus para a missão, nós vamos passar por momentos difíceis, por situações diversas. E eu estava ali sentada, pastor Marcos, e eu estava pensando exatamente o quanto eu tenho aprendido contigo. Eu me lembro exatamente do momento, no primeiro dia que eu conheci o pastor Marcos, na casa do pastor Edinato. E ali teve acho que ele não lembra, ali teve uma conversa, e eu já era crente, e eu tentei falar de Jesus, e o pastor Marcos se desviou da palavra. Eu me lembro que ele estava fazendo um trabalho de carregar pessoas, num carro, como se fosse Uber, mas não era Uber na época. Ele estava já namorando, isso, e eu me lembro exatamente, mas chegou o dia dele, ter o encontro com Jesus, que mudou a vida dele. E quando a gente tem uma conversa com alguém que não é crente, e você analisa pela conversa daquela pessoa, você começa a achar que, será que vai ter jeito para ele? No sentido da palavra de Deus entrar e fazer a transformação, porque a conversa do pastor Marcos naquele dia, era como se ele fosse um cara muito arrogante, conhecedor de tudo, eu sei tudo, eu conheço tudo, eu sou um cara letrado, eu sou um cara de muito conhecimento. Ele passou naquele momento a sensação de que ele era um cara muito orgulhoso. Mas quando ele teve o encontro com Cristo, foi exatamente a mudança do Saulo para o Paulo. Muitas coisas ele se permitiu acontecer. E daí por diante,
Quem conhece o pastor Marcos hoje, quem conheceu ele no começo, sabe de todas as transformações de vida dele. Eu sei que ainda tem muitas coisas para ser transformada ainda, pastor Marcos, na minha vida, na sua vida, na sua vida. Nós não somos perfeitos. Mas quem está ao nosso lado, quem está ao nosso convívio sabe. Sabe o que Deus transformou na vida do Ivan. Sabe o que Deus transformou na vida da pastora Lília. Sabe o que Deus transformou na sua vida, irmã Aline. Sabe o que Deus fez na vida do presbítero Rogério. Sabe o que Deus fez na minha vida. E talvez seja exatamente isso que nos dá prazer. Não faltar um culto. Não deixar de pregar o Evangelho de Jesus Cristo, ainda que para poucas pessoas. Mas quando nós anunciamos essa mudança, essa transformação que Jesus faz nas nossas vidas, as pessoas que o ouvem se identificam com a palavra. E é isso que me motiva, que te motiva a pregar o Evangelho da salvação. É porque quando nós pregamos, nós ativamos a memória de quem eu era e quem eu sou. Aonde eu estava e de onde Deus me tirou. Vem automaticamente essa ativação na nossa memória, irmã Gisela. Não tem como nós esquecermos. Não dá para esquecermos. O quanto nós éramos pobres, miseráveis, cegos, nus. E que o Senhor nos transformou em alguém que identifica o sofrimento do outro com o meu sofrimento, em alguém que não tinha misericórdia, mas que hoje poderemos ter misericórdia daquele miserável, daquele pecador que ainda não conheceu Jesus, daquele que entrou e que furtou a bolsa, mas porque ele agora é um miserável. Essa é a misericórdia que Deus coloca em nós, mas porque conhecemos Ele, porque tivemos um encontro com Ele. Porque se nós não tivéssemos conhecido o Senhor, seríamos da mesma espécie. Do mesmo modo, agiríamos da mesma forma. E uma coisa que tem tirado esse glamour de vir à igreja é a desmotivação. Quando você está perto de alguém que só te deixa para baixo, só te coloca defeito, só aponta os seus erros, você vai criando um desânimo dentro de você. Por isso que Paulo, muitas das vezes, ele preferiu andar sozinho, sabia? Ele preferiu orar mais. Coisa pior que tem na vida de um crente, meu irmão e minha irmã, é você estar com alguém que só te coloca as piores coisas na sua vida.
você não cresce. Você não anda. Agora você imagina alguém com dor. E você... O Rogério já se colocou ali. E você é convidado para pregar. E alguém está do seu lado e começar, mas você está assim, você está doente, você está com dor, você não vai conseguir. Que Deus é esse que não te cura? Como é que você vai pregar assim? O que é que você vai falar? A Deus não te curou ainda. Olha o que aquela mulher fez. Você, meu marido, você não pediu para Deus, não perguntou para Deus, mas já fez a cirurgia, então agora vamos orar. Porque é o mesmo Deus que viu você passando pela dor antes da cirurgia, vai ser o mesmo Deus que vai te tirar dessa dor depois da cirurgia. Nós temos que ter esse senso, não é de justiça, mas é de amor pelo próximo. Achar que tudo está perdido não vai te ajudar em nada. Ainda que você tenha perdido tudo. Chegar para você e falar assim, acabou, já era, já perdeu tudo. Vai ajudar em alguma coisa? Não. O melhor que temos que fazer, irmão, vai dar tudo certo. Você perdeu aqui, mas nós vamos te ajudar aqui e você vai ganhar ali. Por isso que o Evangelho, ele, muitas vezes, o perder é ganhar. Porque você perde coisas, mas ganha experiência com Cristo. E se nós não tivermos o discernimento do Espírito Santo, numa hora como essa, você não levanta a cabeça. Nós temos que levantar a cabeça e dar continuidade na missão que Jesus nos chamou. Se nós, quando estivermos passando uma situação difícil, que eu estou falando, nós, crente, cristão, que pregamos o Evangelho, que temos a intimidade, a relação com Jesus, e achar que acabou tudo, está tudo acabado, não consigo crescer, não consigo multiplicar dentro do chamado que Jesus me chamou, vai se tornar algo que não tem graça. Mas Jesus fez tudo por graça. Então nós temos que achar graça em tudo que nós fazemos para o Evangelho de Cristo, para o chamado que o Senhor nos chamou. O Paulo, ele não desistiu em momento algum da sua caminhada com Cristo. Ele foi até o último dia de morrer. Tudo para ele era interessante quando se tornava das coisas para o reino de Deus. Tudo era interessante, até saber que ia morrer pelo nome de Jesus, e o Jesus, ele fala isso como uma palavra profética. Olha, deixa que ele há de padecer muito por causa do meu nome.
E Jesus, ele só faltou dizer, ele vai padecer por causa do meu nome, mas até no sofrimento ele vai achar graça. Até no sofrimento que ele passar, ele vai achar graça em fazer a obra. Em fazer as viagens missionárias. Uma cobra vai morder ele. Ele vai ser torturado. Mas no momento em que ele é torturado, vem o pai de um dos torturadores, com muito, já quase à beira da morte. Ele vai orar e ele vai ser curado. Como aconteceu antes desse naufrágio aqui na ilha de Malta. No 27, conta. Como se determinou que havíamos de navegar para a Itália, entregaram Paulo a alguns outros presos. A um centurião por nome de Júlio da corte Augusta. E embarcando nós em um navio, Adramitino, partimos navegando pelos lugares da costa da Ásia, estando conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. E chegamos no dia seguinte a Sidom. E Júlio, tratando Paulo humanamente, lhe permitiu ir ver os amigos para que cuidassem dele. E partindo dali, fomos navegando abaixo de Chipre, porque os ventos eram contrários. E tendo atravessado o mar ao longo das Cilícia e Paníflia, chegamos a Mirra, na Lícia. Tudo isso para pregar o evangelho. E partindo dali, fomos navegando abaixo de Chipre, porque os ventos eram contrários. E tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Paníflia, chegamos a Mirra, na Lícia, achando ali o centurião, um navio de Alexandria, que navegava para a Itália, nos fez embarcar nele. E como por muitos dias navegássemos vagarosamente, havendo chegado apenas defronte de Cínido, não nos permitindo o vento ir mais adiante, navegamos abaixo de Creta, junto da Salmona. E costeando-a, dificilmente chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazela. Passando muito tempo e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo o admoestava, dizendo-lhes: varões, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para a vossa vida. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que no que dizia Paulo. E como aquele porto não era cômodo para invernar, os mais deles foram de parecer que se partisse para ali, para ver se podiam chegar a Fenícia, que é um porto de Creta, que olha para a banda do vento da África e do couro, e invernar ali. E soprando o vento sul grandemente, lhe pareceu terem já o que desejavam, e fazendo-se de vela, foram de muito perto, costeando Creta. Mas não muito depois, deu nele um pé de vento, chamado Euroquilão. E sendo o navio arrebatado, e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, não deixamos ir à toa. E correndo abaixo de uma pequena ilha chamada Cauda, apenas pudemos ganhar o batel. E levado este para cima, usaram de todos os meios, cingindo o navio. E temendo darem a costa na Sirte, amainados as velas, assim foram à toa.
andando-nos agitados por uma veemente tempestade. No dia seguinte, aliviaram o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a amarração do navio. E não aparecendo, havia já muitos dias, nem sol, nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugíamos toda a esperança de nos salvarmos. Havendo já muito que não se comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora na verdade razoável, ó varões, ter-me ouvido a mim e não partir de Creta, e assim evitariam este incômodo a esta perdição. Agora preste atenção. Mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que seja apresentado a César. E eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, os varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim como a mim me foi dito. É contudo necessário irmos dar numa ilha. E quando ele começa a falar isso, e nós começamos a aprofundar nesse capítulo, nós entendemos que havia um propósito para tudo isso que Paulo está passando aqui. Paulo não desistiu da sua viagem. Ele sabia que haveria um propósito para aquela viagem. E nós? Quantas vezes nós paramos no meio do caminho e desistimos da nossa caminhada? Do propósito que Deus nos proporciona, nos entrega. Para finalizar, é necessário que tenhamos uma consciência clara de que hoje pregar, anunciar, falar do Evangelho de Cristo, para uns pode ser hobby, para outros pode ser fuga, irmão. Mas para os que, como Paulo, que se achava o certo e no entanto ele estava errado, antes de conhecer Jesus, pregar agora para Paulo e para nós também hoje, deve ser a missão da nossa vida. Ainda que preso, como Paulo estava, aquele momento para ele se tornava a maior riqueza e ganho de sua vida. Que nós tenhamos esses sentimentos, ainda que seja para 2 ou 3. Que nós tenhamos esse sentimento em nosso coração, todos os dias da nossa vida. E que o Evangelho de Cristo não seja um incômodo e um trabalho ardiloso para a nossa vida. Seja por prazer e amor de termos conhecido esse Deus amoroso. Amém? Que Deus abençoe a todos e eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus.